Eu gostava de começar por dizer que este debate hoje e possivelmente os próximos debates já são um pouco do produto de uma intervenção conjunta, não só da Omunga, mas que está a estabelecer uma aliança com a HI na preparação, na organização destes debates. Então, devemos agradecer uma salva para a HI, que foi quem esteve à frente de toda a notícia, já esteve a correr com os convites e com não sei quê, mas não sei quê, esse trabalhão todo, e então eu fiquei a descansar, tomar os meus copos na praia. O tema de hoje é refletir Cabinda. O nosso companheiro vem de Cabinda, depois vai-se a falar um pouco mais, portanto não vou fazer grandes apresentações, é jurista, tem um livro, fiquei a saber, não sabia, tem um livro que não foi possível vender aqui, ou qualquer coisa assim, mas depois também vai falar sobre essa história do livro. E o tema refletir Cabinda, porquê? Na realidade, nós, Omunga, conjuntamente com outras organizações da sociedade civil, temos estado muito preocupados, por um lado, com o processo de pacificação, que acreditamos que o processo de pacificação de Angola não deveria ser unicamente exclusivo para as forças beligerantes de qualquer conflito, mas deveria envolver todos os cidadãos através das mais diferentes formas. Nós vimos já que, mesmo quando foi para a independência, com Portugal apenas foram os movimentos de libertação, os que tinham pegado em armas, nunca foram postas as organizações dos cidadãos. Depois, todos esses acordos de paz têm envolvido apenas quem anda a pegar no gatinho. Nós achamos que nós, cidadãos, temos uma palavra a dizer. Nós normalmente somos as vítimas, somos nós que também somos os beneficiários de todo este processo de paz e de construção. E por isso, várias organizações têm cada vez mais envolvido em processos de paz. E obviamente Cabinda faz parte dessa questão da construção da paz. E, por outro lado, nós também temos acompanhado o agravamento da situação de Cabinda, que obviamente eu não vou falar, por isso mesmo é que a gente está a explorar o nosso companheiro Luemba para trazer todas as informações da situação atual, mas infelizmente nós não temos acesso a muitas informações, portanto, porque os nossos mídia, principalmente os mídia público, têm-nos limitado o acesso às questões. Sabemos pouco sobre a fome no Sul, sabemos pouco sobre a situação dos povos de Coissá, sabemos pouco sobre as lundas, sabemos pouco dos desalojamentos, sabemos pouco de tudo o que é, sabemos pouco da TPA, não passa a violência da polícia contra os manifestantes, enfim, então também não passa muita coisa de Cabinda, e então é necessário que nós possamos ter esse tipo de debate. Eu já falei o suficiente. Quero agradecer também ao amigo Luemba por estar aqui. Gostávamos também de dizer que poucos dias antes, há 2 dias, dia 25, também organizámos em Luanda, no Hotel Trópico, uma mesa redonda com o mesmo nome, Refletir Cabinda. Só que agora o Luemba vai ter que fazer o papel de todos os proletores. Lá tinha vários proletores e cada um tinha um tema específico. Aqui o Luemba vai ter que falar um pouco da situação no geral, as expectativas, enfim, está sozinho, está abandonado. Tínhamos também o Padre Congo para vir cá, mas infelizmente questões familiares teve que regressar a Cabinda. Não sei se Michel queres também como co-organizador dizer alguma coisa, mas para já, muito obrigado a todos. Tá? Pronto, então vamos aproveitar o nosso tempo, já estamos atrasados. Passamos a palavra ao Luemba. Eu não sei se vocês se apreciam mesmo o micro, se o professor... Quero em primeiro lugar agradecer aos nossos amigos da Associação Omunga, que me dão a oportunidade de estar aqui convosco hoje. E quero agradecer-vos também pela vossa presença e participação. O nosso interesse é de fazermos um pequeno debate, de modo que eu não estou aqui para fazer propriamente uma palestra. Vou apenas fazer uma breve introdução que nos permita enquadrar o nosso tema para que todos possam ter algumas pequeninas informações também que lhes permitam participar. A minha pequena introdução vai abordar muito brevemente 3 aspectos.
o que é Cabinda, o que é que se passa em Cabinda, o que é que nós queremos e o que é que nós pedimos. Primeiro, o que é Cabinda? Para todos vós, em geral, e para o governo em particular, Cabinda é apenas uma das 18 províncias de Angola. E de acordo com essa doutrina oficial, não há diferença nenhuma entre Cabinda e as outras províncias angolanas, a não ser a separação geográfica que Cabinda tem em relação ao território angolano. No entanto, para muitos de nós, cabindas, que nos apoiamos na história e no direito internacional público, Cabinda é um território distinto e separado de Angola e que, nessa base, tem direito à sua autodeterminação. Aliás, o próprio governo de Angola, no memorando de entendimento que assinou com Bento Bembe, reconhece a especificidade histórica, geográfica e sociológica de Cabinda. Ora, quem diz que Cabinda tem especificidade geográfica, histórica e sociológica em relação a Angola e em relação a qualquer outro povo ou território, afirma implicitamente que Cabinda é diferente de Angola. Portanto, nós podemos concluir que, de facto, Cabinda é um território diferente e distinto de Angola. Segundo, o que é que se passa em Cabinda? Em Cabinda ainda há guerra. É verdade que não é uma guerra muito violenta, não é uma guerra em que se registram ações militares todos os dias, mas o clima de guerra persiste. Há uns dias atrás, o senhor Ministro da Defesa dizia que já não havia guerra e que a guerra apenas existia nos meios de comunicação social, ou melhor ainda, nas redes sociais. E, portanto, a guerra era apenas mediática. Mas passados poucos dias, talvez uma ou 2 semanas, deslocou-se a Cabinda e insistiu muito que as Forças Armadas deviam estar em prevenção total, em prevenção constante para impedir qualquer possibilidade de divisão do território, etc. Então, se não há guerra, por que tem de haver essa preocupação? Se não há guerra, por que os militares das FARC têm de estar lá em Cabinda, nas matas, a viver em condições precárias? Por que têm de estar quase permanentemente em patrulhas? Por que têm de estar em prontidão combativa constante, permanente? E por que os populares, sobretudo no Mayombe, não podem trabalhar à vontade? Têm as suas atividades agrícolas, pesqueiras, de caça, ou suspensas ou controladas. É evidente que há um clima de guerra. E como consequência dessa guerra, há, como é normal, violações dos direitos humanos, das liberdades fundamentais, há injustiças sociais, há ilegalidades permanentes. Assim, nós podemos dizer que há uma situação que exige a definição
a determinação do estatuto político e jurídico de Cabinda. Então, nós queremos abordar esse problema, convidamos-vos a abordarmos esse problema em conjunto, a analisá-lo calma e serenamente. Então, concretamente, o que é que nós pedimos? O que é que nós queremos? Nós queremos que a sociedade civil possa influenciar a solução do problema de Cabinda por via pacífica, através do diálogo. Para tal, nós queremos e pedimos que o problema de Cabinda seja inserido primeiro na agenda da sociedade civil angolana em geral, que seja objeto de reflexão, de análise e discussão, para que dessa abordagem possa haver compreensão, colaboração e solidariedade. E que a sociedade civil possa contactar, cooperar com as forças partidárias, as forças políticas, para que a questão seja introduzida na agenda política nacional. Para que, graças a um esforço coordenado e solidário entre a sociedade civil e as forças políticas, se possa chegar a negociações que sejam abertas, livres e inclusivas e transparentes entre as duas partes interessadas, isto é, Cabinda e Angola, para que nós possamos chegar a uma solução pacífica, justa e definitiva desse problema, do qual já ouvistes falar com certeza, sob a denominação de caso Cabinda, tem-se falado disso. Assim, nós queremos que a nossa abordagem possa ser feita sem tabus, sem preconceitos, e que possamos falar livremente como irmãos, para que nos possamos entender. Então, de maneira muito breve, é este o objetivo da minha presença aqui, e uma vez mais eu agradeço a vossa presença, a paciência e a atenção com que me escutaram. Muito obrigado. Conforme o Luemba disse, portanto, tentou fazer o mínimo de apresentação para suscitar o máximo de perguntas. Portanto, vamos neste momento ter, por um lado, perguntas para ter mais informação, porque a informação que hoje nos expôs na mesa possivelmente é pouco. Ele abordou várias questões que não aprofundou, portanto, as questões históricas, as questões, não sei o quê, concretas e políticas, enfim, de Cabinda, o que é que está a acontecer, enfim. Mas também por os pontos de vista que nós temos em relação ao assunto. Jovem, é um tema bastante interessante e eu digo já que vai levantar muitos problemas, e eu tenho aqui algumas pequenas questões a título de, se o doutor pode assim considerar também, de provocação e para suscitar o interesse de todos. O doutor falou aqui de uma questão que eu acabei, sinceramente, na minha opinião, acabei por entender realmente o que é que se pretende. O doutor falou aqui na criação de um diálogo aberto entre as forças políticas envolvidas no problema de Cabinda, e já fazendo uma interpretação, e aquelas pessoas interessadas, não é? Pela situação de Cabinda. Eu queria que o doutor me clarificasse qual é o real interesse. O que é que se pretende? Uma independência daquele território ou mais direitos para a população
de Cabinda, nesse caso. A outra questão é, nós sabemos que naquilo que é no âmbito do direito internacional, público, na questão das atribuições de independência, por aí afora, fala-se muito dos tratados históricos. Eu gostaria que o doutor frisasse aqui qual é a análise que faz dos tratados históricos, olhando aqui, claro, para aqueles tratados relativamente à Cabinda somente, e a integração, não é? E a integração do território de Cabinda, já que o doutor, nas suas palavras, pude entender que o doutor considera, do ponto de vista geográfico, que Cabinda não faz parte de Angola. Bem, essas são as minhas pequenas intervenções. Eu gostava de trazer duas questões simples. Do ponto de vista do aspecto, a argumentação que o doutor fez é pensamento da sociedade toda, mas são um pensamento exclusivo, ao dizer que Cabinda geograficamente é Angola, mas politicamente ou socialmente não é essa questão. Agora, a outra pergunta refere-se, obviamente, em relação ao pensamento no sentido geral. Depois, a atuação da governação em Cabinda é hostil, como é que tem sido, como é que é a atuação, como é que estamos atualmente, de uma maneira concreta. O doutor falou que há intolerância política, há inúmeros atos fraudulentos. Eu gostava de saber, assim, ao concreto, o que há em Cabinda. Obrigado. Bento Bernardo, quero saber em primeiro lugar o que é que se pretende. Se nós pretendemos a independência ou se visamos a obtenção de mais direitos. No seio de um povo, todas as pessoas não têm as mesmas aspirações, as mesmas ideias, digamos assim, a mesma vontade. No entanto, é sempre, em princípio, deve ser a maioria a determinar o destino do povo. Eu não posso dizer que todos os cabindas que defendem a independência, mas não há dúvida nenhuma que esse é o objetivo da maioria. No entanto, nós estamos aqui a propor e a apelar a um debate, para que desse debate possam emergir as propostas de solução, que nos possam guiar para uma solução, conforme disse aqui, que seja justa e que seja pacífica e seja também definitiva. Em segundo lugar, ele pediu que eu fizesse uma breve referência aos tratados históricos. E falasse da integração, porque ele disse que ele constata que eu estou a dizer que Angola, ou melhor, que Cabinda foi integrada a Angola. Sim. No século XIX, quando se deu aquilo que ficou conhecido na história da África como a corrida das potências coloniais para a África, os portugueses em Cabinda assinaram 3 tratados com os chefes de Cabinda. Porque, na verdade, a Cabinda de hoje é a aglutinação de 3 reinos que existiram: o reino de Ngoio, o reino de Kakongo e o reino de Luango. Então, nós podemos dizer que houve um tratado para cada um desses reinos. O tratado de Chicamba,
relativo ao reino de Luango, o Tratado de Chicamba, Chinfuma, relativo ao reino de Kakongo, e o Tratado de Simlambuco, relativo ao reino de Ngoio, e que se tornou um pouco mais abrangente, e é aquele de que nós mais falamos. Esse tratado é o último e foi celebrado a 1 de fevereiro de 1885. Quem um dia visitar Cabinda poderá ver na localidade de Simlambuco um monumento que foi erigido no local onde esse tratado foi assinado. E existe lá mais ou menos a seguinte inscrição: neste lugar de Simlambuco foi assinado em 1 de fevereiro de 1885 o Tratado de Simlambuco, que integrou o território de Cabinda na nação portuguesa. A seguir a esse tratado, para organizar a administração de Cabinda, os portugueses criaram o chamado Distrito do Zaire. O Distrito do Zaire compreendia Cabinda e o Zaire, digamos assim. Devem lembrar-se que até ao século XIX havia no norte, digamos, na parte norte de Angola, o Reino do Congo, porque apenas nessa altura mais ou menos da Conferência de Berlim, que o Reino do Congo também foi integrado efetivamente na colônia, digamos assim, de Angola. Então foi criado o Distrito do Zaire. E durante praticamente toda a colonização portuguesa, em princípio, Cabinda foi quase sempre administrada conjuntamente ou com todo o território angolano ou com uma parte desse território. Mas os portugueses nunca deixaram de reconhecer a especificidade de Cabinda. Cabinda foi sempre considerado como um território à parte. Aliás, se vocês forem a ver a Constituição Portuguesa, esteve em vigor até ao 25 de abril, portanto até a Revolução que derrubou o regime colonial português, onde ver que ao descrever o território, aquilo que era considerado como território português, a Constituição Portuguesa faz uma clara distinção entre Cabinda e Angola. Aliás, a questão também era sobejamente conhecida, mesmo no âmbito internacional. A questão de Cabinda chegou a ser levada às instâncias das Nações Unidas e da Organização da Unidade Africana. Em 1975, na véspera da independência de Angola, o problema da Cabinda estava inscrito na agenda da seção da Organização da Unidade Africana. E nessa altura, porque a questão de Angola também estava inscrita na medida em que se queria evitar a guerra civil que começava já aqui, então a OA decidiu que se devia privilegiar primeiro a solução do problema de Angola. Pensava-se que ainda seria possível reconciliar o MPLA, a FNLA e a UNITA, e só posteriormente tratar-se do problema de Cabinda. Infelizmente, o problema de Cabinda ficou suspenso desde então. Quanto à questão da integração, é evidente, tanto assim é que, se algum de vocês já leu o Acordo de Alvor, apercebeu-se da existência do artigo 3º, onde isto é taxativamente declarado. Neste contexto, Cabinda é parte integrante de Angola. Ora, se fosse efetivamente parte integrante de Angola, não era necessário
que esse artigo figurasse no acordo. Assim como não há nenhum acordo relativo ao Cunene, à Malange, às Lundas, etc. Agora, perguntou em último lugar se eu considero que Cabinda não faz parte integrante da Angola. Na minha breve abordagem, eu disse que nós fundamos-nos, por um lado, na história, por outro lado, no direito internacional público. E eu acrescentei o seguinte, que o governo, ao assinar o memorando de entendimento, reconheceu a especificidade ou identidade histórica, geográfica e sociológica de Cabinda. Ora, se eu digo que o Zé Tó é meu irmão, mas que a história dele é diferente da minha, se eu digo que ele geograficamente tem uma identidade diferente da minha e sociologicamente é diferente de mim, o que eu estou a afirmar? Que nós somos diferentes, é evidente. Pode não haver a coragem e a clareza de apresentar a questão assim de maneira clara, frontal, mas no fundo é o que se afirma. Portanto, não sou eu que o afirmo. São os observadores, são aqueles que conhecem a questão, são aqueles que abordam a questão. Claro que eu também tenho o mesmo ponto de vista, porque é o ponto de vista, é a opinião que corresponde à realidade. Quanto ao senhor Paulino Moete, ele pergunta se a apresentação que eu fiz aqui reflete apenas a minha opinião pessoal ou é a opinião de outras pessoas. Senhor Paulino Moete, se não agora, pelo menos no passado, quando a situação era muito mais grave, acho que ouviu falar de guerra em Cabinda. Então, se de 75 até atualmente houve e ainda há guerra em Cabinda, e essa guerra existe porque as pessoas reivindicam esse direito, é a prova mais evidente de que não é uma opinião minha apenas, porque não sou eu que estou a fazer essa guerra. Se me permitem, eu faço-a de maneira pacífica. Defendo uma opinião, aliás, disse aqui que eu publiquei um livro, esse livro que eu publiquei é sobre esta situação. Portanto, a minha luta, a minha forma de luta é essa, mas há outras pessoas que sustentam a mesma causa de armas na mão. Portanto, esta não é apenas uma opinião pessoal, é a opinião dominante, é a opinião da maioria dos cabindas. Em relação ao pensamento em geral, como é a atuação do governo em Cabinda? A atuação do governo em Cabinda, também para quem segue a situação, é conhecida. Há várias arbitrariedades. No passado, muito mais, agora talvez um pouco menos, havia, por exemplo, execuções sumárias, havia prisões em massa. Alguns talvez saibam que muitos cabindas chegaram a ser deportados, estiveram na área da Quibala, outros foram para, como é que se chama? Para Bentiaba, etc. Então, há um clima de repressão, a liberdade de expressão praticamente não existe, a liberdade da associação também, no fundo, não existe, há várias injustiças. Depois pergunto se há intolerância política, o que é que há de concreto? Nós falamos mais de intolerância política, talvez aqui em Angola, ou nós ouvimos falar que no âmbito
porque militantes da UNIT e do MPLA bateram-se, que houve um morto, houve dois. Em Cabinda não há propriamente essa situação como tal, mas a repressão é sobre todos aqueles que pensam de maneira diferente. Não podem exprimir as suas opiniões, não podem organizar um debate como nós estamos a fazer neste momento. Há graves limitações e muitas vezes, para manipular a verdade, as pessoas muitas vezes são presas. Eu estive preso em 2010, eu e outras pessoas. Vocês ouviram falar do ataque contra a seleção togolesa e quiseram fazer crer a opinião, tanto nacional como internacional, que nós éramos os autores. Tá? Isso tudo apenas como manobra de manipulação para incriminar pessoas gratuitamente. E se não tivesse havido solidariedade, tanto a nível interno como a nível internacional, vocês também teriam acreditado que realmente nós éramos terroristas, conforme fomos apresentados. Em breve, é o que eu tenho a dizer em resposta às perguntas que foram colocadas. Trouxe um panorama da realidade de Cabinda e pelo que se ouve da mídia, que há um espaço de concertação criado em Cabinda e que realmente está a tratar desses assuntos. Queríamos saber mais ou menos, que eu fórum cabindense para, acho que é para o diálogo ou isso. E queríamos saber mais ou menos se realmente este espaço criado, ou este fórum, não está a ajudar a resolver os problemas. Agora, também queria saber um pouquinho sobre, para além dessa questão, sobre acho que a questão do que acho que o doutor falou um pouquinho de guerra, de não guerra como tal. Nesse momento, em termos de segurança, como está a Cabinda? Qual é o panorama que nos traz real? A guerra como está, como temos ouvido, mas não afirmado, não oficialmente, mas que está a se ouvir que há problemas, há tumultos, a guerra está a matar. E o doutor falou há pouco tempo na apresentação que tem a questão de prontidão, não sei o que, o ministro apelou à prontidão às Forças Armadas. Queríamos saber mais ou menos se realmente o que é que está-se a passar. Em função da situação de Cabinda. Nós sabemos que Cabinda, politicamente, é uma província, né? É uma província que pertence diretamente a Angola, de acordo com o historial que nós temos. Eu digo sempre que quando uma criança está numa casa e há uma pessoa lá fora que precisa que essa criança seja independente, passa informações às vezes que não são adequadas e aí há uma revolta por parte desta criança. Então, o que eu quero dizer com Cabinda? Eu quero dizer que o doutor falou desde 1975. Eu acho que em Cabinda já houve essa situação, clima que queriam independência. Mas nós sabemos que, a nível de história de Angola, em função dos portugueses, quando estiveram em Angola, denominaram Angola como Cabinda como parte integrante de Angola. E nós sabemos que Cabinda já é uma província há muitos anos. O povo em geral, como há pessoas, né, de forma geográfica, não está diretamente ligado a Angola, mas é óbvio que todos nós sabemos que Cabinda pertence a Angola. Há uma questão, há interesses, interesses políticos, sociais, para uma outra coisa a nível da própria província de Cabinda? Uma questão que nós podemos colocar. Tenho certeza que quanto maior interesse houver, nunca haverá o que o doutor acaba de dizer. Pode, a nível internacional, haver esse consenso, mas, de certeza absoluta, quando há um interesse ligado a uma qualquer coisa, de certeza absoluta que haverá sempre
este conflito que está. O colega disse há bocadinho que a situação em Cabinda não está bem. E ainda o doutor afirmou que há prontidões de militares a nível de Cabinda. É óbvio. Vamos pensar todos nós aqui que nós estamos. Quando uma casa não está organizada e que precisa ter uma organização e que tem um pai diretamente ligado, deve organizar. Imagine que o governo não faça isso que o doutor acaba de dizer. Haverá muitas mortes. Muitas mortes, porque há aquela questão que se diz de lutas. Sim, pode me ajudar. Algo que não está bem a nível psíquico e a população realmente revolta-se. É o que está a acontecer em Cabinda. Há uma revolta a nível Deixa eu fazer uma pergunta. Estás a dizer que o problema de Cabinda deve ser resolvido militarmente? Não. Estou a Estás dizer... de pôr forças armadas em prontidão em Cabinda? Não. Estou a dizer que a situação em Cabinda, como o doutor acabou de dizer, que não está boa. Precisa se resolver de forma pacífica, de forma organizada. Mas quando há revolta a nível da população, revolta como o doutor acabou de dizer, claro que precisa se organizar. Meio de conversa, meio de outras coisas que ali pode haver. Então, por mim, eu acho que, sinteticamente falando, que para resolver esse problema em Cabinda, primeiro, como o doutor já disse, já houve acertos internacionais, ainda passa por um diálogo. É neste diálogo onde pode-se consertar as coisas e termos uma justiça, como estamos, somos gangue, exigimos justiça. Né? É basicamente nisso que eu acabo de afirmar. O governo angolano reprime manifestantes. A pergunta é, de que maneira devemos influenciar ao governo para resolver o problema de Cabinda? Houve algumas pessoas que antecederam e particularmente, eu não sei o nome do... João Jimbo, né? O João Jimbo, só para aqui fazer aqui a título de reparo, né? Sim. O João Jimbo disse que em Cabinda há militares em prontidão. Não sei se aqui tem algum militar, mas eu particularmente conheço alguns militares e eu sei que o militar deve estar sempre em prontidão. Isso não é porque a situação política não está boa ou alguma coisa assim parecida, mas sim porque é uma ideologia daquilo que são os seus treinamentos, ou podemos assim considerar. Agora vou dirigir aqui as minhas perguntas ao doutor, que eu já sei, já pude perceber que é uma pessoa dotada de inúmeros conhecimentos e que domina bem a questão pela qual se propôs em abordar. E eu vou procurar explorar um bocadinho mais, não é, daquilo que o doutor tem. Doutor, o doutor falou e muito bem aqui dos tratados, dos acordos, falou do acordo de Alvores, relativamente ao artigo 3º, em que neste número está plasmado de que Cabinda é parte integrante da Angola. Nós sabemos que no mundo existem vários territórios, né, que pertencem, digamos assim, geograficamente a outros estados, mas que politicamente pertencem aos mesmos. Isso também tendo em conta os tratados e os acordos. A pergunta que eu faço ao doutor é, esses tratados, nomeadamente o Acordo de Alvores e todos os outros que se referem a Cabinda, podem ser quebrados? Continuando, o doutor frisou que na altura das independências, relativamente ao nosso país, particularmente, os cabindas, como o doutor frisou, mas eu considero que somos todos irmãos, né, e somos todos angolanos. O doutor disse que os cabindas já estavam a fazer uma luta no sentido de se tornar um território autônomo e que foram feitas várias forças, né, digamos assim, no bom sentido da palavra, e na qual foram algumas instâncias para lá internacionais como a ONU,
a OA e tantas outras, acredito eu, mas que não se fez sentir e que a situação de Cabinda ficou suspensa por um tempo. Agora eu pergunto ao doutor, essa suspensão, por que não foi levantada? E se foi levantada, por que não se faz sentir? Porque uma coisa eu enquanto cidadão e jurista que sou, eu acredito que as informações, para mim, só são válidas quando são passadas por um órgão oficial. Desculpa, não é querer ferir sensibilidade, mas, digamos assim, isso é apenas conversa, um debate que estamos a ter, não é? E cada um de nós é livre de entender alguns pontos de forma diferente. Essa é a visão que eu faço. Continuando, nós sabemos que a nossa Constituição, não é? No artigo 2º, diz que Angola é um Estado unitário, né? Em que, digamos assim, devemos estar todos unidos. Nós já criamos, vamos supor, né? Isso é uma suposição, que essa questão da independência de Cabinda começa a se materializar de forma latente e que, não é, estejamos a um passo desse processo. O doutor não acha que essa independência vai quebrar esse princípio de unidade nacional? E essas lutas, digamos assim, no bom sentido, né? Essa luta, eu faço isso em interpretação das palavras do nosso ilustre doutor, não ferem de que maneira aquilo que são os nossos princípios constitucionais? Muito obrigado mais uma vez. Luiz Cata pediu que eu abordasse um pouco a questão do FCD. Se este espaço estava a ajudar a resolver os problemas. Se vocês seguem com atenção e interesse os problemas do país, apesar da vossa juventude, a juventude da maioria, poderão recordar-se que nos anos 90 o governo dizia com muita frequência que estava aberto a resolver o problema de Cabinda, mas que não encontrava interlocutor, que não havia nenhum interlocutor válido. Entretanto, ao mesmo tempo que fazia esta afirmação, mantinha negociações ou contactos com várias entidades políticas e militares de Cabinda. Era o caso da FLEC dita FAC, da FLEC renovada e do FDC, que hoje já não existe. Muitos, portanto, diziam que a dispersão dos Cabindas em várias organizações que impedia a procura de uma solução. Foi assim que a sociedade civil, através de Mpalabanda e das igrejas de Cabinda, implicou-se na busca de uma unidade entre os Cabindas, entre os principais movimentos. É assim que em 2004, julho, agosto de 2004, houve um encontro na Holanda, onde as duas alas político-militares da FLEC, era a FLEC-FAC e a FLEC renovada, se juntaram com a sociedade civil e, graças às pressões da sociedade civil, essas duas alas militares, político-militares, uniram-se e, em associação com a sociedade civil e as igrejas, instituíram o chamado FCD,
Fórum Cabindês para o Diálogo. Então, o Fórum Cabindês para o Diálogo visava tirar, digamos assim, este argumento do governo que dizia que a sua vontade política encontrava como obstáculo a falta de um interlocutor válido da parte dos cabindas. Então, essa nova FLEC, digamos assim, unida, ficou com Zita Tiago como presidente e Bento Bembe como vice-presidente. Então, esse órgão de concertação, e que devia também ser do diálogo, aliás, como a própria designação diz, FCD, ficou sob a presidência de Bento Bembe. Então, Bento Bembe recebeu a missão de contactar o governo da República de Angola e se assegurar da sua disponibilidade para o diálogo, para as negociações. Entretanto, Bento Bembe foi preso na Holanda em junho de 2005. Foi preso mediante um mandado de captura internacional emitido pelos Estados Unidos da América. Portanto, os Estados Unidos pediam a sua extradição. Ele foi preso na América. Umas semanas ou uns meses depois, foi colocado em liberdade provisória. E, entretanto, salvo erro, em novembro de 2005, todos nós fomos surpreendidos com a notícia divulgada pelos meios de comunicação social de que Bento Bembe tinha desaparecido da Holanda. Ficamos depois a saber que Bento Bembe abandonou a Holanda com um passaporte diplomático da República de Angola. Diz-se que passou por Luanda, mas que, para evitar que as desconfianças fossem mais diretas, Luanda pediu ao governo congolês que o acolhesse. Portanto, Bento Bembe fixou-se em Brazzaville. Na altura, a associação Calabanda ainda existia, e logo que nós tivemos conhecimento de que Bento Bembe estava em Brazzaville, foi para lá o engenheiro Chicaya, que era o presidente, contactou com Bento Bembe. Posteriormente, em janeiro de 2006, salvo erro, no dia 14, praticamente toda a direção da Calabanda, mais alguns membros, deslocou-se a Ponta Negra e nós tivemos uma reunião com Bento Bembe. Bento Bembe disse-nos mais ou menos o seguinte: que eu já tive contatos, já tenho contactos com o governo, que me garantiu a sua disponibilidade para o diálogo, que entre finais de janeiro e princípios de fevereiro o governo vai apresentar-me a sua proposta negocial e que logo que eu receber essa proposta eu vou chamar a todas as entidades, tanto todos os parceiros, digamos, do FCD, para estarmos juntos, apreciarmos essa proposta e prepararmos-nos para as negociações. Em fevereiro, logo em princípio de fevereiro, Bento Bembe confirmou que tinha recebido a proposta do governo. Permita-me que volte um pouco para trás. Mas o que é que nós
notamos nesse contato que tivemos com Bento Bembe em janeiro de 2006 em Ponta Negra. Nós notamos duas coisas. A primeira é que Bento Bembe fazia um grande esforço para nos convencer que a sua prisão na Holanda devera-se, digamos assim, a uma conspiração de Nzita. Portanto, queria que nós desenvolvêssemos uma antipatia, digamos assim, por Nzita e que nós afastássemos, digamos assim, Nzita do processo negocial. Em segundo lugar, porque eu disse que o FCD era um órgão consensual entre a FLEC Unida, Palabanda e as igrejas. É verdade que havia um largo consenso de que esse órgão devia alargar-se a outras organizações que na altura ainda não tinham representantes no tal FCD. Só que nós verificamos que Bento Bembe já tinha feito esse alargamento de maneira unilateral. Nós insistimos, por um lado, que qualquer alargamento, aliás, a partir aceito por todos, tinha de ser feito de maneira consensual. E, em segundo lugar, que Nzita não devia ser afastado das negociações. Então, em fevereiro, quando Bento Bembe anunciou que já tinha a proposta, nós deslocamos-nos a Brazzaville, salvo erro, no dia 5 de fevereiro. Sim, devia ser no dia 4 de fevereiro. Nós chegamos a Ponta Negra 4 de fevereiro, salvo erro, era sábado. Atrasamos um pouco, não tivemos voo para Brazzaville e no domingo só havia voo à tardinha. Portanto, fomos a Brazzaville no dia 6 de fevereiro. Bento Bembe confirmou que tinha a proposta do governo e dizia que nós devíamos abordar essa proposta. Entretanto, por aquilo que eu vos disse, vocês devem compreender que já havia de novo uma espécie de afastamento, de ruptura entre Bento Bembe e Nzita. Então, nesta altura em que nós estamos em Brazzaville, no dia 6 de fevereiro, Nzita também em Paris está reunido com os seus e decide excluir Bento Bembe do FCD. Esse Bento Bembe agora tem um programa seu, já não está a cumprir o programa que lhe foi incumbido. Decide, portanto, como que se diz, puxar-lhe o tapete. Nós, sociedade civil, como parceiros também do FCD, opusemos-nos a isso. Nós dizemos, não, se realmente há abertura da parte do governo para negociações, nós não vamos frustrar essas expectativas. Se há problemas agora, nós temos de resolver esses problemas, reforçar a unidade e avançarmos para as negociações neste clima de unidade. Entretanto, qual era o método de trabalho que Bento Bembe nos propunha? Ele disse, olha, tenho a proposta, então alguém vai ler essa proposta, cada um de vós vai seguir com atenção e vai anotar tudo aquilo que tiver. Não é assim, todos sabem que não é assim que se analisa um documento. Nós só compreendemos um documento
sobretudo um documento político, feito já com várias subtilidades, só compreendemos depois de várias leituras muito atentas. Uma leitura pessoal, você pega um documento e lê. Então ouvir alguém ler, pode ser até que ele tivesse combinado com alguém para dizer, olha, salta esta parte que pode ser polêmica, salta aquela. E ele insistia no seguinte: olha, os amigos dizem que não devemos perder mais tempo com discussões, que devemos aceitar simplesmente a proposta do governo. Eu pessoalmente disse o seguinte: olha, por tudo aquilo que eu ouço aqui, eu só tiro uma conclusão, que não estamos em presença de uma proposta, de duas uma, ou é um ultimato, ou é uma provocação. Bom, Bento disse, olha, vamos suspender por 15 minutos e depois, quando retomarmos, então, vamos passar a análise do documento. Fizemos essa pausa, de 15 minutos passou para 30 ou 45, quando retomamos a sala, Bento diz o seguinte: olha, eu já me apercebi, certamente que alguém, ele tinha, enfim, vocês podem imaginar o resto, eu já me apercebi que os nossos amigos que vieram do interior, isto é de Cabinda, que não estão mandatados. Por isso, não vamos fazer o trabalho. Mas dada a urgência, nós não poderemos aguardar por muito tempo. Eu quero que vocês voltem a Cabinda, que se concertem e enviem uma delegação, se possível, logo na próxima semana. E para facilitar a vossa participação, já não virão a Brazzaville, iremos encontrar-nos em Ponta Negra. Meus amigos, eu depois de ter visto... nesse dia, nós não estávamos no mesmo... Nós não sabíamos onde estava instalada a delegação do Bento Bembe. Mas lá nos encontramos com os amigos e combinamos que no dia seguinte podíamos conversar. No dia seguinte, quem nos apareceu no hotel é o senhor Bento Bembe. Disse, olha, os outros estão muito ocupados, tinham um trabalho a fazer, portanto não puderam vir. Isto é, evitou logo o contato entre nós e eles. Depois de ter visto aquilo que eu vi, eu disse aos meus amigos que tinham ido comigo a Brazzaville e que eram o engenheiro Chicai, o atual deputado Raul Danda e o senhor Belchor Tati, eu disse que eu me afastava desde já daquele processo, porque eu vi que estava tudo, como ele dizer, viciado. Regressamos a Ponta Negra no dia seguinte, terça-feira, dormimos em Ponta Negra, na segunda-feira, e terça-feira chegamos a Cabinda. Então ficou assente que os outros deviam encontrar-se no sábado seguinte em Ponta Negra. Salvo o plano devia ser 11 de fevereiro. 11 de fevereiro. Em 11 de fevereiro, a única pessoa que pode chegar a Ponta Negra é o senhor deputado Raul Dante, claro que na altura ainda não era deputado, porque ele apanhou o voo da TAG de Luanda para Ponta Negra. Os que saíram de Cabinda e que quiseram ir lá foram impedidos de atravessar a fronteira. Portanto, o próprio governo não estava interessado nessa concertação, digamos assim. Entretanto, a sociedade civil, apesar desses obstáculos todos, não esmoreceu. Insistiu que devia ser mantida e salvaguardada a unidade e que para tal
devíamos reconciliar Nzita e Bento Bem. E foi até amigos, meus amigos, pediram: Chico, olha, você é mais moderado, você é mais coisa, escreve para Bento Bembe para nós podermos ter essa concertação. E eu escrevi a carta. Bento Bembe nominalmente, formalmente aceitou, mas nós também, com as limitações que nós tínhamos, limitações financeiras, essa reunião que nós preconizávamos em fevereiro só pode realizar-se em junho, em Libreville, no Gabão. Nessa altura, o que aconteceu? Já estavam os bilhetes comprados. Bento Bembe disse que não ia. Algumas individualidades da sociedade civil também quiseram ir, foram impedidos pelo governo, que lhes retirou os passaportes. Então, há de entender que esse FCD não é o FCD que foi criado na Holanda, com os propósitos de um lado reunir, congregar, digamos assim, as entidades representativas de Cabinda e ir ao encontro do governo para negociar de maneira responsável, de maneira transparente, a negociação, ou melhor, a solução do problema. Então, é esse FCD que existe hoje. Isto é, a partir do momento em que Bento Bembe foi detido na Holanda, ele foi recuperado pelo governo, passou a trabalhar para o governo, passou a defender os interesses do governo. Então, manteve-se apenas a denominação de FCD, mas de FCD não tem rigorosamente nada. Em segundo lugar, este espaço não está a ajudar a resolver os problemas. O tal FCD assinou o memorando de entendimento. Não sei se algum de vocês já leu o memorando de entendimento. Foi publicado no Diário da República. Não tem nada de especial. Fala-se de um estatuto especial que no fundo não existe. Se quiserem, eu diria que o que faz o estatuto especial, isto é, o que diferencia a estrutura administrativa de Cabinda em relação à estrutura administrativa das outras províncias, é apenas o facto de os responsáveis, digamos assim, dos departamentos ministeriais em Cabinda serem designados por secretários provinciais, quando os outros são diretores provinciais. É a única diferença. Por outro lado, quando Bento Bembe chegou, começou a mover-nos um combate, a manipular a verdade, a acusar-nos de muita coisa e criou-se essa, digamos assim, essa separação. Mas depois, quando constatou que estava isolado, que o processo não avançava, quis dialogar conosco, salvo erro, em 2008, mas à última hora também o governo impediu. Então, o FCD existe, mas existe para servir os interesses de Bento Bembe e do governo. Ele depois perguntou o que é que existe realmente em Cabinda em termos de segurança, se há guerra ou não. Eu acho que, embora de maneira muito breve, eu abordei esta questão. Que o governo diz que não há guerra. Aliás, já o dizia antes. De tal maneira que até muitos ficaram surpreendidos
Porque antes do memorando do entendimento dizia que não havia guerra. Depois da assinatura do memorando de entendimento disse, não, graças a esta assinatura agora já não há guerra. Mas se já antes não havia guerra, então pôs-se fim a que guerra? No entanto, apesar dessa negociação, desta negação sistemática da existência de guerra, eu disse aqui que é um clima de guerra que persiste. Há militares das FARC que não estão nos seus quartéis em quartéis normais, onde os militares se mantêm em tempo de paz. Estão nas matas, estão em condições precárias, estão em estado de guerra, mesmo não estejam a lutar todos, mas estão em estado de guerra. Nós vivemos em estado de guerra, se não todos nós, pelo menos aqueles que estão no Maiom, não podem trabalhar livremente, não podem ir para as suas lavas livremente, não podem caçar livremente, não podem pescar. E de tempos a tempos há ações militares. Por outro lado, certamente tenho ouvido falar da militarização excessiva. Se o exército angolano tem, por hipótese, 100 mil homens, neste momento, cerca de metade, ou um pouco mais, está em Cabinda. Então, se nós estamos numa situação de paz, por que Cabinda, que representa quase 1/7 da superfície de Angola, deve albergar metade ou mais de metade das suas forças militares? É porque realmente há uma situação que exige essa presença massiva, há uma situação que exige um cuidado, digamos assim, permanente. O senhor João Gime. Gime. Ok, obrigado. Ele diz que Cabinda politicamente é uma província que pertence a Angola. Praticamente a nível da história de Angola, Cabinda foi sempre parte integrante de Angola, e que esta situação praticamente é estranho que lá, e ele pergunta se há interesses para outra coisa. Por um lado, eu disse, e vocês sabem, que o próprio governo fala do caso Cabinda. Por que não fala do caso Benguela? Por que não fala do caso Cunene? Por que não fala do caso Wambo? É porque não há nenhum caso Benguela, nenhum caso, etc. Mas há um caso Cabinda, que para nós é o problema de Cabinda. E eu informei que esse problema radica no estatuto político e jurídico de Cabinda. Quem segue a atualidade sabe, por exemplo, que já em 1975, Agostinho Neto, ainda antes da proclamação da independência de Angola, tinha dito, por um lado, que ele não faria guerra em Cabinda, queria negociar com os Cabindas. Este é um problema que já existia nas matas. E as propostas de solução que eles lá tiveram nunca foram implementadas, nunca foram tornadas públicas. Agostinho Neto disse que nunca faria uma guerra em Cabinda, que ele havia de negociar com os Cabindas. Nunca houve essa negociação. Em 1976, eu acho que aquela foi a primeira visita oficial do presidente Agostinho Neto ao estrangeiro. Foi em Brazzaville. E em Brazzaville, acolhido por Marian Guabi, que era o presidente de Brazzaville, Agostinho Neto encontrou-se com Mobutu e abordou-se o problema de Cabinda. E Agostinho Neto reconheceu que realmente o problema de Cabinda existia.
e que ele iria encontrar uma solução para o problema da Cabinda no âmbito de uma, como eu queria dizer, de uma fórmula administrativa apropriada. Isso nunca existiu. Quem seguiu a campanha eleitoral de 1992 sabe que o presidente Eduardo dos Santos chegou a Cabinda num clima muito tenso, teve um encontro um tanto problemático, eu diria, com as autoridades tradicionais, e ele disse solenemente o seguinte: há muitos que dizem que Cabinda não é Angola, etc, etc, então nós vamos organizar negociações para determinar se Cabinda é ou não Angola. Essas negociações nunca tiveram lugar. Portanto, não é brincadeira, não é um problema que nós estamos a inventar, é um problema que é conhecido tanto cá dentro em Angola, para quem conhece a situação, como lá fora. Nós apenas estamos a insistir que nos ponhamos à volta de uma mesa, abordemos o problema com serenidade, com calma, com transparência, com abertura e encontremos uma solução. Maria Luísa. Se o governo reprime as manifestações, como é que nós podemos influenciar o governo para resolver o problema de Cabinda? Nós estamos a pedir já agora para o povo, a sociedade civil sair à rua para se manifestar. Não, nós estamos a pedir que nós comecemos a debater o problema, que comecemos a refletir sobre ele, que possamos encontrar de maneira consensual propostas de solução, que esse problema seja integrado na agenda da sociedade civil angolana e que em seguida, porque há partidos políticos também que têm manifestado o interesse em promover, digamos assim, a solução desse problema. Refiro-me, por exemplo, à UNITA, refiro-me à Casa CE e ao Bloco Democrático também, por exemplo. Então, que a sociedade civil, em cooperação leal com esses partidos da oposição, que estão também interessados em encontrar uma solução, possam integrar esse problema na agenda política nacional. Nós não estamos a pedir para o povo sair à rua, fazer desordens, etc. Não. Estamos até a pedir muita calma, muita serenidade, que nós possamos conversar sobre esse problema como irmãos. De momento, é o que estamos a pedir, para que as pessoas conheçam realmente de que é que se trata, que possam compreender o problema e compreendermos, e que possamos encontrar um espaço de compreensão, de diálogo e de solidariedade. O nosso amigo Bento Bernardo voltou a colocar algumas questões e diz que não, que o que nós dizemos dos militares em Cabinda não tem nada de extraordinário, que é próprio do militar. Eu repito, metade ou mais de metade do exército angolano está em Cabinda. E Cabinda representa apenas talvez um centésimo. Cabinda tem 7.270 km². Angola tem 1.246.700 km². Vejam qual é a proporção. Então, por que é que metade ou mais de metade das forças militares tem de estar num cantinho? Né? Sim, é porque realmente há alguma situação que não é normal. Quanto aos tratados, ele diz que no mundo existem vários territórios. Eu acho que ele quis falar dos casos de descontinuidade geográfica. O problema não é a descontinuidade geográfica.
o problema, e eu disse aqui que o próprio governo reconhece a identidade histórica, geográfica e sociológica. Deu-me a entender que é estudante de direito, né? Sim. Ah, já é jurista. De quê? Sabe que estes requisitos no direito internacional público, no direito da descolonização das Nações Unidas, estes são os requisitos do chamado território não autônomo. Então, Cabinda já naquela altura tinha sido reconhecido como território não autônomo, como todos os outros territórios que eram designados como províncias ultramarinas portuguesas. Portanto, a situação é mais ou menos a mesma que existiu no passado entre Portugal e as colônias, as suas províncias ultramarinas. Portugal também dizia que Portugal era uno e indivisível, que era um Estado multicontinental e plurirracial. Mas perante a evidência da história, essa mistificação desfez-se. Ele depois pergunta se os tratados podem ser quebrados. Eu não sei bem se podem ser quebrados em que sentido, mas de qualquer maneira, um tratado resulta sempre de uma negociação. E essa negociação é ditada pelos interesses da presença e pelo meio ambiente, pelo ambiente internacional. Por isso é que nós estamos a falar de negociação. Temos de encontrar uma solução no âmbito de uma negociação. Se na altura das independências os cabindas estavam a fazer uma luta no sentido da independência, sim, só que na altura, porque a FLEC foi criada em 1963, só que na altura os líderes da FLEC defendiam que eles não deviam fazer uma luta armada. Eles diziam que do mesmo modo que os portugueses tinham entrado em Cabinda por via pacífica, por via de acordo, de igual modo deviam sair de lá pela negociação, que não devia haver lugar à luta armada e a derramamento de sangue. E quanto à situação de Cabinda, se foi suspensa em 75, por que a suspensão não foi levantada? É uma questão de interesse e de oportunidade. A partir do momento em que Angola integrou a OUA, certamente que tem trabalhado no sentido de impedir que essa situação seja discutida a nível da OUA. É evidente. E depois ele diz que só acredita em informações passadas por órgãos oficiais. Eu não sei que informações é que ele quer obter por vias oficiais, mas eu disse que, por exemplo, o memorando eu não reconheço, mas eu faço aqui referência ao memorando porque o governo criou de livre vontade e assinou também de livre vontade. E eu disse aqui que nesse memorando de entendimento o governo reconhece a identidade histórica, geográfica e sociológica de Cabinda. Não na questão do memorando, atenção. Não Na questão, eu compreendo, na questão do problema de Cabinda. Sim, há muitas informações que nós absorvemos aqui. Sim. Situação política, militar, descontento. Públicos, não é? Você sabe que há muitos problemas que não Há meios de chegam. comunicação privada, e eu digo isso em particular. Mas, quando chegar a casa, reflita bem sobre essa afirmação que fez aqui e procure recordar-se de situações que viveu
mesmo cá em Benguela ou em qualquer outra província onde se tenha deslocado, e ver qual é o tratamento que os meios de comunicação oficial fizeram dessas situações, ok? E vai ver se realmente esse tratamento correspondeu de maneira fiel, de maneira exata à realidade que se viveu, ou se foi um grande esforço de manipulação da verdade e de, enfim... De várias situações. Sim. Independência. Essa independência não iria quebrar a unidade, e essa luta não fere os princípios constitucionais. Os homens e os Estados passam por várias situações, e em cada etapa tem de fazer reajustes na sua vida, de maneira a melhor orientar o seu destino. Há situações que são reais, a que nós nos apegamos com fidelidade e com realismo, e há situações que são, digamos assim, falsas. Consideremos o caso de Portugal. Portugal, durante, sei lá, 400 e tal anos, considerou os territórios portugueses como parte integrante de Portugal. Mas quando, após a Revolução de 25 de Abril, reconheceu a necessidade de encontrar uma solução, reconheceu que esses territórios, na verdade, eram diferentes, não eram só parte integrante e que tinham direito à autodeterminação. Então, no entanto, até 1974, havia princípios constitucionais na Constituição portuguesa que se opunham à descolonização, que se dispunham ao reconhecimento do direito à autodeterminação de Angola, de Moçambique, da Guiné, etc, etc. Então, as constituições resultam ou deviam resultar de um consenso nacional. E eu, quanto a mim, na minha perspectiva, na minha análise, eu defendo que Angola, neste momento, está a caminhar para o fim de um ciclo. Sim, nos próximos anos, nos próximos 3, 4, 5 anos, sei lá, não sou profeta, mas é evidente que vai emergir um novo ciclo, tem de emergir mesmo. Muitas pessoas sentem-se sufocadas neste momento. Então, tem de haver um consenso sobre os grandes problemas nacionais. E nós propomos apenas que quando o povo angolano encontrar este consenso, que não se esqueça de integrar o problema de Cabinda nesse consenso. Ok? Portanto, que haja soluções consensuais para os grandes problemas que Angola enfrenta hoje. É esse o nosso pedido. É por isso que nós pedimos esse diálogo, a abordagem desse problema de maneira tranquila, de maneira serena, na medida do possível, para que o diálogo nos possa inspirar as melhores soluções. Luiz Antônio. Portanto, nós cabinhos pensamos, a autoridade mais alta não quer ceder. Por que nós pensamos nisso? Nós pensamos nisso porque nós acreditamos e nós sabemos que para nós é um direito. Ora, alguém que tenha um direito pode eventualmente renunciar a esse direito de livre vontade, mas não pode ser coagido a renunciar. Tem de haver liberdade.
Portanto, para nós é um direito. E para a autoridade é um dever sentar-se com os outros, saber o que é que eles querem e, em diálogo com eles, encontrar a solução possível. E, na medida do possível, a solução que melhor se adapte às circunstâncias. José Pascoal. Bom, eu acho que isto é mais um contributo, não é? Só que... Sim, é mais um contributo. O senhor Nelson, ele diz que toda a revolta tem como base a exclusão social. E que, uma vez tratado o problema de uma distribuição mais justa do rendimento nacional, uma vez resolvido o problema da exclusão social, uma vez garantida a inclusão social, o problema acaba. Não é bem isso para a Cabinda. Nós estamos a dizer que esse problema é antigo, que não nasceu com a independência, existe antes. E as políticas do governo só o têm agravado. Eu vou dar alguns exemplos banais. Vocês sabem que Cabinda produz petróleo. Muitos conhecem Cabinda apenas como território que produz petróleo e esquecem o resto, que é mais importante. Sabem, por exemplo, que há equipas de futebol que são sustentadas com dinheiro dos petróleos. Vou citar apenas o caso do Petro Atlético e do Sporting de Cabinda. O Petro Atlético beneficiou de investimentos que lhe garantem uma receita regular. E, para além disso, todos os anos, segundo se diz, tem uma verba de 30 milhões de dólares da Sonangol. O Sporting de Cabinda nunca beneficiou de um investimento dessa natureza e a Sonangol, segundo consta, apenas autoriza a Chevron, a Cabgol, a subsidiar o Sporting de Cabinda com $1 milhão por ano. E o Sporting de Cabinda deve competir com o Petro e outras equipas que têm orçamentos milionários. E sabem que qualquer equipe de Cabinda tem no mínimo o dobro das despesas, porque um jogo sobre 2 é feito fora e tem de pagar passagem de avião, tem de ir não sei aonde. Então, a ver que o próprio governo, para as suas políticas, não serve o seu próprio interesse, aquilo que ele proclama como interesse. E querem que Cabinda participe, tanto em situação de inferioridade. Acham que essa participação pode honrar, digamos, aquilo que chamam um esforço de integração nacional? Para mim até é uma brincadeira. Há indivíduos, e para preparar um jogo, os dirigentes têm de estar a humilhar-se, a pedir favores, etc. Às vezes, na véspera do jogo, não têm. No entanto, há muito dinheiro por ali a circular, há muito dinheiro a ser desbaratado. Portanto, não é apenas, para nós não é apenas um problema de distribuição do rendimento, é um problema antigo que radica no direito à autodeterminação. Quanto às pancadarias que tem havido de vez em quando, eu não sei, parece-me que eu não, se eu falei, eu não queria falar de Luanda e Benguela, eu falei do Wambi e do Bié. A gente às vezes ouve nos meios de comunicação social que no município tal houve esse problema, morreu alguém, etc, etc. Eu acho que abordei todas as questões que foram colocadas.
Então agradeço. Boa tarde, Luiz Antônio Camelo. Luiz Antônio. Correto. Embora ter chegado um pouco tarde da palestra, eu quero fazer aqui uma pergunta. Apesar de ser um nato da mesma província em que está se falando, eu queria saber aqui por que tanto nós, os cabinas, queremos essa independência e por que tanto a direção, o instinto mais alto do país não se quer exceder essa mesma independência. Ainda, se até que não se resolve o problema, é falta de vontade por parte do governo central. Por que digo isso? Quem conhece Cabinda dista-se ao Congo Kinshasa, onde na fronteira do Iema, a 25 km, que é daquele obito é mais distante. Agora, do Congo Brazzaville também, aqui se tem uma estrada que une os dois países. Então, se Cabinda é parte integrante de Angola, então os Congos também pertencem a Angola. Nesse caso, é uma confusão, uma contrariedade. Oxalá que se faça a justiça, influencie-se o tal governo para resolver esse caso imediato. Obrigado. Nelson Souza Angola. Não vou me opor àquilo que é a luta do povo de Cabinda, mas eu acho que toda a revolta tem como base a exclusão social, as liberdades e outros direitos. Toda a revolta. Diz a história que o primeiro povo em Angola a tentar uma independência foram os benguelenses. Foram os benguelenses o primeiro povo a tentar ser independente da colónia portuguesa. Portanto, eu disse há bem pouco tempo a um amigo que essa questão não vejo como está boa, essa questão de Cabinda, porque para mim, se desse íamos repartir o país. Cada os benguelenses governam o seu território, quando o Sul governa o seu território, não vejo qualquer problema nisto. A questão da independência. Sabemos que também o povo das Lundas também pede uma autonomia. Mas penso que dentro deste grupo há quem pense que eles próprios deviam de facto governar o seu próprio território. Eu tenho estado a fazer algum trabalho no Cunene e as pessoas que eu tenho estado a entrevistar no Cunene dizem que eles também estão mais próximos do Namíbia. Quando querem comprar qualquer produto, vão para Namíbia. Então também querem, vai surgir essas ideias de independência. Exatamente. Então eu acho que aqui o problema focal é a exclusão social e outros direitos. Portanto, as riquezas nacionais não estão a ser distribuídas. Aqui é onde está o problema. Portanto, e é isto muito mais do que trocarmos ideias, quer com os nossos concidadãos de Cabinda e das Lundas ou do Cunene sobre esta pretensão, esta luta da autonomia, esta luta da independência, é o apelo que se deve fazer ao governo para a necessidade, de facto, de melhor distribuir as riquezas nacionais. Eu ouvi com atenção quando o Dr. Luemba disse que aqui, pelo menos em Miguel ou no Ambo, acontece atos de pancadarias entre partidos políticos e Cabinda. Não, eu discordo plenamente. Acredito que cá em Benguela, Luanda e Benguela, estes casos não são frequentes, mas existem províncias, de facto, como no Ambo mesmo, que não é necessário ser militante de um partido político na oposição
para sofrer, digamos assim, coação por parte da polícia ou do partido. Nós mesmos jornalistas, tudo da imprensa privada, que às vezes nos apelidam como exatamente, eu próprio, não sei se o doutor exatamente já viu, eu próprio já fui digamos, interrogado pelos serviços da contra-inteligência militar, porque achavam que eu, enquanto correspondente de um órgão alemão, pertencia aos serviços de espionagem. Não é? São vários os jornalistas, de facto, da imprensa privada que sofrem isso. Quer dizer, não é só com os cabindas. Em Benguela, em Luanda, como já fizeram Luanda e Benguela, são provavelmente as províncias com uma liberdade mais aberta, como estamos aqui a falar, mas no Ambo isto não acontece. No Ambo isto não acontece, ou noutras províncias, não é? A própria Munga, por exemplo, em Benguela, há uns, acho que 2 ou 1 ano, tinha muitos problemas de encontrar um espaço para debate. Vai encontrando alguns, né? Muitos problemas para debate. Então não é só com os cabinda, eu acho que o problema está ali, onde nós devemos apelar ao executivo para, de facto, o maior distribuir os rendimentos nacionais. Não sei, este governo, não sei se não, se com esse governo isso vai ser possível, porque para mim não dou a mínima confiança a este pessoal que está aí no poder. Mínima confiança, não dou. É a minha contribuição. Muito obrigado. Eu não vou focalizar mais relativamente nas questões, vou dar apenas um reforço. É que eu não sou um estudante universitário, mas tenho tido a habilidade de ter investigado certas questões. E pelo que eu saiba é que o governo é o ator do processo de governar e o governo é responsável por fazer, decidir e implementar políticas públicas, ações ou programas de um território. Agora, vejamos lá, a governação é a gestão dos interesses públicos, dos interesses de um país em todos os sentidos. Meus irmãos, devemos ficar sérios. Eu não sou de Cabinda, mas sou angolano. O que está aqui a ser contextualizado, ou o que está a ser refletido aqui, o que está a ser analisado, é uma questão que, na qualidade de sermos angolanos, é de extrema importância para nós. Agora, como é que o governo, na qualidade de ser o gestor dos bens públicos, na qualidade de ser o gestor das políticas, não consegue resolver estas meras questões? É muito complicado, meus irmãos. Devemos ficar sérios, devemos analisar bem as coisas e não devemos vir aqui expor as questões apaixonadamente. Devemos analisar as coisas com muita clareza. É tudo. Sou Eugênio Varela Dias e gostaria de parabenizar a organização Munga pelo evento, parabenizar também o nosso convidado de Cabinda e também parabenizar a participação de todos os benguelenses. A minha preocupação, em primeiro lugar, se centraliza no facto de violações constantes contra os direitos humanos que vai acontecendo um pouco por todo o país e que desta vez estamos reunidos sobre as violações na localidade de Cabinda. Somos de opinião que o governo tem esta capacidade de resolução dos problemas porque é a tarefa pelo qual se comprometeu e temos também esta aspiração de ver as violações terminadas porque entendemos que as violações vão, digamos, criando outros problemas que vão cada vez mais prejudicando a nação, o problema de Cabinda, e vai afetando as outras estruturas, vai afetando os outros segmentos sociais. Sou de opinião que também sou de opinião que
endereço mensagem aos ativistas de Cabinda e os ativistas no geral que promovamos essa advocacia um pouco mais a nível internacional, porque vamos dando conta que a nível nacional não existe essa capacidade de se resolver os problemas do dia a dia. Também sou da seguinte opinião, que quando estamos elevado tempo com um problema, este problema por si só vai criando outros problemas. Estamos a falar da questão dos níveis elevados das insatisfações, estamos a falar dos níveis elevados também das violações. Os violadores insistem em violar e as pessoas oprimidas insistem, digamos, na luta da sua autodeterminação. Por isso, deixo aqui um apelo aos ativistas nacionais, à comunidade internacional, que o mundo é uma aldeia e não podemos olhar para os problemas dos outros como apenas sendo problema dos outros, mas olhar para os problemas que, de forma direta ou indireta, acabam nos afetando. Estamos a falar das violações de direitos humanos em Angola, que duram tanto tempo e que hoje já perigam a questão internacional. Sabemos também que grande parte desses problemas devem-se ao caso de Angola ser um país potencialmente com riquezas naturais e que os jovens cada vez mais estão dispostos a defender e a contribuir e a participar. Daí que não me espanto de que os jovens se mobilizem contra os interesses internacionais, porque nós entendemos que estes são os principais ganhadores e aqueles que têm, digamos, esta responsabilidade, este poder de decidir. Não é normal, estamos a buscar consensos e estamos a buscar muitos tratados, mas não há vontade de se, digamos, de se implementar, porque entendemos que a comunidade internacional tem poder, tem tecnologia e se quiser fazer isso faz. Mas o povo e o jovem também têm autodeterminação. Se em última instância ele se ver, digamos, dificilmente de se comunicar, ele saberá dar resposta aos seus problemas. Estamos a falar de defender a nossa integridade, defender a nossa vida, defender, digamos, não as riquezas, mas o nosso bem-estar. Então, sou de opinião que a comunidade internacional tenha um papel sério e deixa de olhar para a questão de Angola como apenas um divertimento lucrativo e passa, digamos, a interferir positivamente, porque se ela quiser, ela muda a questão do dia para a noite. Muito obrigado. Fazer apenas um pequeno reparo relativamente à penúltima, salvo erro, a penúltima contribuição que fala de 30% das receitas do petróleo. O governo angolano, salvo erro, em 1996, decidiu retroceder parte das receitas fiscais da produção de determinadas matérias-primas às regiões onde essas matérias são produzidas. No caso do petróleo, por exemplo, Cabinda e o Soio. Acho que a mesma questão também se coloca relativamente aos diamantes. Então decidiu-se que essas regiões teriam direito a 10% das receitas do petróleo. Essa lei foi mais ou menos aplicada até 2009, por ali. No entanto, mesmo ali, mesmo durante a aplicação dessa medida, não havia justiça, não havia verdadeira submissão ao direito. Porque, por exemplo, se essa decisão foi tomada numa altura em que o barril do petróleo, por exemplo, estava à volta dos 40 ou 50 dólares, como é que 10% de qualquer coisa
não hão de variar consoante a flutuação dos preços do petróleo, mas que durante esses tempos todos foram fixados em 72 milhões de dólares anuais. É a primeira questão. E a segunda questão, esses valores eram, digamos assim, pagos diretamente pelas empresas que exploram o petróleo. Ora, a concessão de Cabinda, a principal concessão, não falemos das concessões em terra que agora estão a entrar em exploração, as concessões no onshore têm, falo mais propriamente do bloco 0, não do bloco 14. No bloco 0 nós temos 4 entidades: a CapGold ou Chevron, que é a empresa exploradora, e as parceiras são a Sonangol, a Total e a Eni. Cada uma dessas 3 entidades dava talvez o equivalente a 2 milhões de dólares por mês. Então, se a Sonangol também é parceira, se a Sonangol também paga imposto, por que a Sonangol também não pagava a sua contribuição? E como eu dizia, de maneira unilateral, pôs-se termo a essa política, o que é também uma violação da lei. Entretanto, em 2012, no âmbito da campanha eleitoral, o presidente da República deslocou-se a Cabinda e prometeu que havia de voltar à antiga prática, digamos assim, só que até agora, passados 3 anos, o orçamento foi votado agora, deve ser o terceiro, 2013, 2015 é o terceiro, a situação mantém-se. Portanto, não são 30%, são 10%. Eventualmente, alguns dizem que depois no consulado de Aníbal Rocha, que se passou depois de 72 milhões para 90 milhões, mas não tenho a certeza. E foi no consulado do general Mauete que acabou por se suprimir isso. Não sei, o resto são contribuições, são opiniões. Acho que não tenho propriamente questões a responder. E eu respeito a opinião de cada um, mesmo que eu não esteja de acordo, mas eu respeito, porque respeitando as opiniões nós podemos dialogar e eventualmente chegarmos a um consenso. Portanto, muito obrigado pela vossa participação, muito obrigado pela paciência e tolerância com que me escutaram. Espero que nos vossos bairros, nas vossas universidades, etc., continuem a debater o problema, continuem a refletir. Muito obrigado. Obrigado, Luengo, obrigado a todos. Nós, como a Munga, que estamos precisamente a tentar criar estes espaços de conversa, gostaríamos de dizer que, obviamente, temos interesse enquanto cidadãos, enquanto seres humanos, enquanto angolanos, enquanto cidadãos do mundo. Queremos que haja um espaço de paz e, portanto, a questão de Cabinda faz parte desse processo. Nós sabemos que, precisamente, quem aceitou a questão das fronteiras, impôs a aceitação das fronteiras, foram precisamente as próprias potências que demarcaram as fronteiras. E, portanto, nós sabemos que as fronteiras são maleáveis. Não temos que obrigatoriamente aceitar que daqui a 20 anos nós vamos encontrar os países iguais. Então, só vemos agora. A Escócia está a querer ser autónoma, fizeram um referendo. Tem a Catalunha, em Espanha, está a crescer. A questão da Irlanda, antigamente, estava a crescer. Então, isso não significa que nós estamos a acabar com o espaço. As fronteiras são questões imaginárias criadas pelos seres humanos e que elas podem ou não ser. Ao mesmo tempo que estamos a manobrar essas fronteiras, estamos a criar espaços mais amplos. Infelizmente, alguns não estão assim a dar grandes resultados, mas está o caso da União Europeia, tenta-se regiões em África, que por outro lado também tenta-se ultrapassar e diminuir o efeito das fronteiras.
Então, para nós não é tanto o problema da fronteira, é o problema da participação das pessoas para tomar decisões. Nós, não, como agora, não temos uma decisão que deve haver independência ou não. Nós achamos que deve haver processos para que se traga as soluções. E os processos ninguém pode impor, ninguém pode impedir que as pessoas falem, ninguém pode impedir que as pessoas ponham as opiniões. E, portanto, depois vamos ver o que é que vai sair, mas essa é a nossa participação nisso. E, portanto, muito obrigado. Nós vamos tirar uma foto no final, nós estamos a apoiar esta campanha, portanto, nós sabemos que faz já um ano, ou já fez um ano, que Ganga foi assassinado e até hoje não há avanço do processo, então o Clube K, conjuntamente com a Macangola, dinamizar uma campanha fotográfica com estes dizeres que foram provados pela mãe e pela irmã do falecido Ganga. Então, os que quiserem, vamos tirar uma foto junta com este cartaz para poder mandar para o Clube K. Não estamos a pedir a quem quiser